Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, desculpe o atraso, estávamos com alguns problemas de conexão, mas conseguimos entrar, né, na conexão. E hoje, né, estamos aí falando pelo canal do Instituto Espírita Dias da Cruz. Estão me ouvindo direito, meninos? Faz um joinha, estão ouvindo direitinho? Tá. Então, hoje falando direto do canal do YouTube do Instituto Espírita Dias da Cruz, aí tentando uma outra conexão no dia de hoje. E hoje vamos falar a respeito da morte na visão da doutrina espírita. Hoje temos aqui palestra com a Luana, tudo bom? Aí a Luana está conosco hoje, temos também ali ó, o Ricardo, o João. Lembrando que todos nós, inclusive a Luana, trabalhadora do Instituto Espírita Dias da Cruz, a Luana, que é trabalhadora da recepção, né, Luana? Legal. Que também participante da evangelização. Isso aí. Depois busquem aqui embaixo no texto, tem lá o, o Instagram da Luana e tem o canal da Luana, bem legal também. Busca lá que vocês vão gostar. Né? E vamos já dar início à nossa atividade, não nos estendendo muito. Vamos fazer a nossa prece de abertura, depois vou passar para o Ricardo dar início na tarefa para nós. Vamos então o pensamento do Mestre Cristo, tendo a certeza que esses amigos espirituais nos assistem hoje e nos amparam para que possamos fazer um bom trabalho. Vamos desde já pedindo assistência, carinho e o direcionamento para que a nossa tarefa seja feita de acordo com a tua vontade, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, que possamos ter um bom proveito desse trabalho e que assim seja. Muito obrigado. Então tá, né? Ricardo, vou passar para ti, pode ser, Ricardo? E um bom trabalho aí, Claro, meu querido. Ricardo. Boa noite, colegas aí, boa noite, cara. Que possamos ter, com a graça de Deus, de Jesus, aí um ótimo trabalho, uma ótima reflexão essa noite. Hoje a gente escolheu, então, esse tema, né? Morte, que é um tema muito presente na nossa vida, né? Todos os dias, assim, que a gente está presente na nossa sociedade e a gente, de uma maneira ou outra, acaba ouvindo e vendo essas coisas e não tem como, né, não pensar nisso. Vamos começar assim, né? Com certeza, né, todos nós já pensamos em algum momento na morte, né? Todos nós já perdemos alguém, né, algum parente, algum conhecido, alguém muito próximo a nós, ou então, muitas vezes, muitos de nós já esteve, né, em situações assim próximas a ela. E apesar do que diz o velho ditado, né, a única certeza da vida é a morte, com certeza nós ainda temos muita dificuldade de lidar com ela. E para ilustrar a situação, eu vou contar uma pequena historinha hipotética, né, para a gente poder refletir sobre ela. Vocês imaginam lá, né, uma menina com a sua mãe sentada lá na cozinha, conversando, né, tomando um café, comendo um bolinho de chocolate. E aí, de repente, a menina olha para a mãe e diz: Mãe, eu tenho medo de morrer. E a mãe já, né, regala os olhos, o coração já dá aquela acelerada e diz para a menina, né, não fala isso, menina, vira essa boca para lá. Você é muito nova, isso não vai acontecer com você. Você tem uma longa vida pela frente e ainda bate, né, 3 vezes na madeira. A menina silencia e nesse momento ela aprende 3 coisas, né? A primeira delas é que o assunto morte deve ser evitado. A segunda coisa é que a morte só acontece depois de muito tempo, né, de vida, lá quando a pessoa é muito velhinha. E a terceira coisa é que quando se bate 3 vezes na madeira, a morte some da nossa vida.
Então, são 3 equívocos que essa criança vai levar para a sua vida, que talvez lá no futuro possa, né, de alguma maneira, confundi-la, né, nos seus conceitos, na sua maneira de pensar. Digamos que essa mesma criança, depois de alguns dias, sofra a perda, né, a morte prematura de uma prima. E aí, então, ela chega para a mãe, né, chorando, e pergunta: aonde está a minha priminha? E a mãe dela, meio assustada, meio sem saber o que dizer, né, diz para ela: não chore, não fique triste. A sua prima, ela virou uma estrelinha e foi lá para o céu, né, onde ela vai ficar brilhando lá todas as noites. Nesse momento, uma vez, essa criança aprende mais 2 coisas. A primeira é que não se deve sofrer, né, não se deve chorar perante a morte de alguém. E a segunda coisa é que quando a gente morre, a gente vira uma estrela e fica lá em cima, né, brilhando durante a noite. Nada mais de bolo de chocolate, nada mais de brincadeira, nada mais de abraço de mãe. Né? Mais 2 enganos, né, que essa criança vai levar com ela e que vai confundi-la, né, provavelmente, no futuro. E a forma que a pessoa, né, que a gente aprende a lidar com as perdas desde a infância, acabam por definir a maneira como nós elaboramos esse sentimento dentro de nós. Seja a nossa morte, né, o nosso desencarne, ou o desencarne de pessoas próximas a nós. Herculano Pires, né, escritor espírita, estudioso espírita, ele escreve um livro chamado Educação para a Morte. E ele afirma lá no livro que o ser humano ele deve ser educado não só para essa vida, mas também para a vida espiritual, o que inclui a passagem, né, dessa vida para outra. Ele afirma lá no seu livro, né, que a morte não é uma opção, nem uma possibilidade, e sim uma certeza. Então, que a gente precisa, sim, pensar nela, né, refletir preparado e saber o que realmente vai acontecer com a gente. E não ficar elucubrando, né, pensando coisas que não existem, né, ao fim e ao cabo, né. Então, ele vai lembrar lá no livro uma situação, né, um exemplo do grande Filósofo que foi condenado à morte lá na Grécia Antiga. Então, no dia do seu a sua esposa recebe lá, né, fica sabendo que ele foi condenado à morte, e ela corre até a prisão, né, para falar com o seu esposo. E chega para ele e diz: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele muito serenamente diz: eles também já estão condenados. E ela, né, angustiada, para ele: foi uma sentença injusta. E ele muito sereno, muito calmo, diz para ela: preferias que fosse justa? Então, a calma e a serenidade de Sócrates era produto de uma educação, né? De uma educação, né? De um processo de reflexão e confiança constante nos 2 planos da vida. Inevitavelmente, incluía essa transição, né? Que é o desencarne, a morte. Então, é um processo educacional. Né? E a morte, ela é o nosso fim inevitável, né? Desse corpo físico. No entanto, chegamos geralmente lá, na maior parte das vezes, sem o menor preparo. Falta para nós a compreensão de que quanto mais o homem se esclarece em relação à sua vida futura, mais o temor da morte diminui. Que uma vez compreendido, né, compreendida a sua missão, né, na Terra, com mais calma, mais reflexão e mais serenidade, a gente vai lidar com o desencarne.
pois a gente vai ter o vislumbre, né, de reencontrar os amigos que foram antes de nós, né, de reatar relações que a gente teve na Terra, de ter novas oportunidades de aprendizado, de trabalho e de rever a parentela, né, que chegou antes da gente. Então, pessoal, vai ter sim bolo de chocolate, vai ter brincadeira, vai ter braço de mãe, né? Então, a educação, né, esse processo para a morte, seria por processo, segundo Arquimedes, um processo educacional, e que visa ajustar o indivíduo não apenas ao momento do desencarne, mas também ajustar a pessoa a toda a sua existência, tanto como encarnado, quanto como desencarnado. Talvez por isso Jesus tenha ensinado, né, quando ele disse: aqueles que se apegarem à própria vida a perderão, e os que a perderem por minha causa, na verdade, a ganharão. Jesus talvez estivesse se referindo, né, à vida material, que quanto mais a gente se apega com unhas e dentes a esse corpo e aos bens materiais, mais vai ser o nosso sentimento de perda quando a gente passar dessa para outra, né? Mas vai ser aquele sentimento de que tu perdeu tudo, né? Porque a gente valorizava muito as coisas daqui. Porém, aquele que acreditar nas suas palavras, né, nos seus ensinamentos e na vida futura, esse vai, naturalmente, né, ele vai ganhar a vida espiritual com mais naturalidade, né? Mais espontaneidade. Para ele não vai ser um choque, mas sim uma continuação. Como aquele, né, que pega o avião e desembarca num outro continente e segue a sua vida. Né? Porque ele já esperava, ele já sabia o que esperar, o que fazer, já tinha pensado, já tinha refletido sobre isso. Né? Isso é educação, né? Educação espiritual. E para nós, né, para nós espíritas, que já entendemos, né, que já sabemos muitos desses conceitos e que ainda continuamos com muita dificuldade de aceitar a morte no processo natural. O que sobra para nós, né? Poucos de nós encaramos, né, a possibilidade, né, a tranquilidade que Sócrates encarou, né? Aceitando, né, a morte como uma realidade inevitável e que a gente precisa refletir sobre isso. Né? Os espíritos são capazes de dizer assim: pode ser que tenhamos que partir ainda. Será que não tem coisas que estou adiando que não poderiam ser resolvidas agora? Né? Porque o amanhã, né? Não sei o que vai acontecer. E a gente tem que estar preparado, né? Todos os dias para isso. Porque faz parte do nosso processo, né, de espíritos imortais. Porém, a situação, quando é com a gente, talvez a gente ainda se equilibre um pouquinho mais, né? Mas essa situação muitas vezes se agrava quando é um parente, né? Com alguém próximo a nós, né? Com pessoas próximas. Frequentemente a gente ouve, né, de colegas de casa espírita, de simpatizantes da casa espírita, né, sobre como se portar diante do desencarne. E a gente ouve lá muita coisa, né? A gente ouve que a gente não deve sofrer, né? Que a gente não deve chorar, que a gente não deve ficar pensando na pessoa, porque senão a pessoa lá também vai sofrer do outro lado, né? Como se fosse muito fácil, né? Não se nada. Como se fosse fácil a gente segurar as lágrimas, segurar o pranto. Como se fosse uma coisa natural não ter sentimentos desse tipo, né? Quando, na verdade, o luto ele é natural, ele é necessário, ele também é saudável, né? Então, como se portar perante, né, a perda de um ente querido? Para responder essa pergunta é muito fácil. Basta que a gente se coloque
no lugar do desencarnado. Se fôssemos nós que estivéssemos desencarnados e estivéssemos lá agora, o que a gente ia esperar dos nossos familiares que ficaram aqui? Né? Se a gente estivesse lá, nós gostaríamos que aqueles que ficassem aqui não chorassem por nós? Óbvio que não. O que realmente ia doer em nós seria a indiferença deles diante desse afastamento. Nós gostaríamos de ver aqueles que nós amamos e que deixamos aqui na Terra inconformados com a nossa vida, revoltados com Deus, com a vida, né? Se consumindo em desespero por essa aparente separação entre nós? Claro que não, né, pessoal? Aliás, isso é duplamente ruim, né? Porque primeiro que a gente ia ser muito triste, assim, a gente vê aqueles que a gente ama desesperados, né? E desequilibrados, né? E segundo, que nós poderíamos muito bem nos sentirmos culpados por estarmos vendo aqueles que nós amamos sofrendo por nós. Isso poderia gerar um sentimento de culpa muito forte em nós, né? Mas então, qual atitude gostaríamos de receber dos parentes que deixamos na Terra, então? Lágrimas, né? As lágrimas de saudade, não de revolta, de inconformidade. Nós gostaríamos de receber pensamentos de amor, pensamentos de lembrança de todos os momentos felizes que nós passamos juntos. Nós gostaríamos de receber pensamentos de incentivo para que a gente tivesse plenitude, né, no plano espiritual, né? Novas oportunidades, novos amigos, né? Novas oportunidades de ser úteis. Nós gostaríamos de receber preces, né? Preces para que a gente possa receber o amparo, todo o atendimento, né, que a gente necessita, todo o esclarecimento, né, para que a gente possa estar sob a tutela, né, dos bons espíritos, sob a bênção de Deus, na verdade. É isso que os desencarnados esperam, e é isso que os desencarnados precisam de nós que ficamos aqui. Certo? Então, pessoal, educação, né? Educação espiritual. O espiritismo ele amplia os nossos horizontes à medida que ele descortina a realidade espiritual. A nossa verdadeira natureza, né? Os nossos objetivos e as nossas necessidades como espíritos. Só quando a gente aceitar a morte, encarando-a sem medo, é que a gente vai poder refletir com calma e com serenidade na vida que leva aqui na Terra. Com isso, nós deixaremos, né, de deixar a vida nos levar, né, numa rotina impensada como alienados existenciais, e nós passaremos a atuar no campo da objetividade, encontrando um sentido para cada ato, né, para cada experiência da nossa vida. E é essa convivência saudável e fraterna entre os vivos e os mortos, entre os encarnados e os desencarnados, que poderá nos libertar, né, do medo, da dúvida e da insegurança, nos conduzindo à certeza de um futuro melhor e de um futuro feliz e mais próspero. Exatamente como nos ensina essa doutrina maravilhosa, né? Que é a doutrina dos espíritos. Certo, pessoal? Então, fiz uma pequena, breve introdução aí. Agora a gente vai passar para a Luana, ela vai cantar para nós. Né? Isso. Luana vai cantar para a gente aí, para dar uma amenizada nos corações. Isto, obrigado, Luana. Vou passar para ti, Luana. O som tá ok, galera? Me deem um ok. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Então eu vou apresentar Apenas Amar, pessoal, do Denis Soares. Quem sabe canta junto e vamos lá.
para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos, Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra ser rebelde e aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. E eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para ao Pai glorificar. Acabamos. Show, Luana, valeu, maravilhoso, como sempre. Que voz, hein, ô João? Hein, Ricardo? Obrigada, gente. Tu tá maluco, hein? Eu tava aqui olhando enquanto a Luana cantava, o que juntou de gente lá atrás do Ricardo, lá atrás do João pra ver, eram meio translúcidos assim, mas juntou um monte de gente lá. É a voz pra obsessora, o obsessor fica babando, vocês viram só? Tu tá maluco. João, é tu agora, né? Isso. A gente vai Tu quer o vídeo, ter vídeo hoje também. Tem vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o vídeo depois da minha fala, para dar uma descontraída também, e aí depois a Luana faz a prece também. Tá ótimo. Depois da tua fala. Vamos lá, tudo fica bom? Beleza. Coisa tá boa. Bom, tá ótimo. Maravilha. Então tá, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Alex, Luana, Deus te abençoe. Toca muito, canta muito. E a gente está investindo na Luana para quando ela for bem famosa, ela continuar entrando nas nossas lives, né, pessoal? Não esquecer da gente. Então, tem um duplo sentido aqui nesse nosso trabalho, né? E é bom nós termos a Luana, é bom nós termos vídeo, para também não só enriquecer esse trabalho, como descontrair um pouco. Por que isso? Porque é um tema, a gente sabe, é um tema pesadinho, né, pessoal? Não à toa é a causa, né, da ida de muitas pessoas aos templos religiosos, em especial às casas espíritas, né, a ter contato com o livro dos espíritos, o evangelho, enfim. Conhecer o trabalho do Chico, lá, o seu trabalho de consolo às mães, enfim. E esse tema, morte, é um evento, como disse o Ricardo, né, que nos causa tantas dúvidas, tanto medo, tanta angústia. Nós vamos ver isso no vídeo posteriormente também. Revolta, desespero, desesperança. A ponto de nos impedir de viver o hoje com medo do amanhã, ou então por nos deixarmos amargos com a experiência da existência material. Isso fruto do quê? Ainda do nosso materialismo. E o materialismo, né, o apego à matéria, todos nós somos sujeitos. Isso não significa nós termos necessariamente posses, patrimônio. Significa que nós ainda damos muito valor às coisas deste mundo, das relações que nós achamos que existem em razão desta vida material, do status que nós temos, também do patrimônio, enfim, daquilo que nós achamos que somos, das nossas relações.
E isso, se não vivenciado, se a nossa relação com a matéria não vivenciada com equilíbrio, nos faz sofrer muito, sofrer muito. Nunca esquecendo que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional, de acordo, obviamente, com o nosso grau de esclarecimento. E a morte é uma dor. É uma dor, é uma certeza, como disse o Ricardo. E me permitam trazer uma mensagem de André Luiz no livro Nosso Lar. Eu vou extrair um trechinho aqui que eu acho muito rico, eu acho bastante desafiador, que nos leva a uma reflexão muito importante. Diz assim: uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos trunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E segue. E vejam, o Espiritismo, né, com todo respeito a todas as doutrinas, todas as teorias, todas as filosofias, religiões, enfim, ela nos traz esse conforto, esse consolo, esse esclarecimento através da sua instrução, né, e evangelização, porque nos mostra que o corpo físico é que morre. O nosso espírito, nossa alma, como preferirem, é eterna. É eterna. E tem a capacidade e necessidade de retornar ao plano material tantas vezes quantas forem necessárias para que nós extraiamos as experiências necessárias para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual, para o nosso aprimoramento moral. E lidar com o tema morte é lidar com a vida. Né? Morte, ela é vida. Né? É uma etapa, é um meio da vida. Tem um videozinho na internet, depois a gente pode até colocar nos comentários, que retrata a morte de Dimas. E é um spoilerzinho, mas, enfim, é válido para enriquecer aqui a fala. Quando Dimas desencarna, ele abre os olhos. E de felicidade, porque ele se vê vivo. Vivo. E é essa mensagem que essa noite nós queremos trazer. Que nossa vida, ela é eterna. Se o corpo físico perece, o corpo espiritual, o nosso espírito, ele prossegue, ele permanece, ele chega do outro lado, no plano espiritual, e ele recebe a acolhida, ele recebe o consolo, ele recebe o conforto, o tratamento, né, nesse corpo espiritual, lá no perispírito que nós estudamos, o corpo fluídico. Todas as feridas, todas as cicatrizes adquiridas na última encarnação, pelas nossas baixas emoções, pelos nossos sentimentos negativos, elas são tratadas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa entrega, a nossa aceitação. Nós recebemos o consolo, o conforto, a orientação, o esclarecimento quando nós estamos na erraticidade. E nós temos a oportunidade também de retomarmos a consciência das nossas existências. Temos a oportunidade de fazer um verdadeiro laboratório com os espíritos de luz que nos esclarecem sobre
os meandros da vida, sobre as nossas experiências, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas necessidades. Mas vejam, temos que querer. E convenhamos, quanto mais nos esclarecemos, atualmente, nessa vivência material, carnal, nós levamos na nossa consciência, porque verdadeiramente é o que nós vamos levar, a matéria fica, que nós vamos levar o que verdadeiramente somos, sabemos, né? E nós vamos ter a oportunidade de aceitar a ajuda. E todos nós sempre seremos ajudados. Sempre, pela benevolência do Pai Maior, nós encontraremos irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras da seara espiritual para nos amparar. E isso faz com que nós desmistifiquemos até mesmo uma das grandes causas do nosso tanto receio, temor, medo em relação à morte física, que é em relação às nossas relações. Porque a morte, ela não acaba com as relações, ela as fortalece. Ela as fortalece. Porque não só vamos ter, cedo ou tarde, a oportunidade de entender o motivo pelo qual tivemos estas ou aquelas experiências, estas ou aquelas relações, laços de sangue, enfim, reencontros, como também vamos ter a oportunidade de reencontrar aqueles que nos afeiçoamos também e que já estavam no plano material. Então, nós temos a potencialidade, a possibilidade, melhor, de acender a chama da esperança, da vida. O espírito, ele é fortalecido na sua principal, na sua grande missão, no seu grande objetivo, que é evoluir. E para aqueles familiares, amigos, enfim, aqueles que ficam no plano material, vivenciando a dor, né, opcionalmente vivenciando o sofrimento, vivenciando sim a saudade, a tristeza, é natural. Aos poucos, as lembranças felizes e a noção, né, a valorização das relações vividas vão lentamente substituindo o luto por uma sensação reconfortante que renova a nossa fé, que nos dá coragem para enfrentar o medo, que reaviva os aprendizados, as lições. E isso tudo, se bem elaborado, o Ricardo falou em esclarecimento, se nós aceitarmos, cada um à sua maneira, mas se nós aceitarmos o esclarecimento, se nós aceitarmos confortar os nossos corações, nós vamos deixando que a vida seja um fardo. E sim, seja uma doce e prazerosa experiência de conhecimento através do autoconhecimento. Vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo corrobora isso. Porque traz, lá no seu capítulo 4, o seguinte subtítulo: a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto o princípio da existência única os desfaz. Eu tenho uma leitura para fazer, então eu não vou ler esse trecho, mas eu vou tentar trazer
em algumas palavras, o seu significado. Diz que a afeição espiritual, não necessariamente a nossa sanguínea, mas é aquilo que nós temos pelos familiares, né, aqueles que não são tão próximos e que, no mais das vezes, nós temos uma relação tão, né, próxima, tão afetiva, melhor, os nossos amigos, né, e amigas que nós, lá por algum momento da vida, nós nos reencontramos e não sabemos explicar o sentimento que toma os nossos corações ao nos vincularmos a eles como verdadeiros irmãos, sendo que não somos. São pessoas que agregam, que fazem com que nós tenhamos uma vida mais repleta. Essas afeições, elas são espirituais, elas são eternas, elas não se desfazem. E, pelo contrário, nós, por necessitarmos dessas experiências e da vida em sociedade, elas vão se revezando através, né, da forma como se materializam, seja em laços sanguíneos, enfim, todos os graus que existem de relacionamento. As afeições carnais, aquelas que são movidas pelo interesse, aquelas que são movidas por algum tipo de intenção que não seja sincera, logo se desfazem. Elas não são eternas. Muito pelo contrário, elas têm uma capacidade muito grande de aflorar, né, e fazer com que os nossos sentimentos, né, os mais baixos, os mais primitivos, eles venham à tona. Motivo de tantas intrigas, tantas brigas, discórdias, enfim. Pois então, a reencarnação, como disse, fortalece os laços de família, enquanto o princípio da existência única o desfaz. Reli esse trecho porque eu gostaria de trazer, vou compartilhar, um texto que eu conheço há algum tempo, eu nunca tive a oportunidade de apresentar publicamente, acho que uma vez num grupo de estudo, que se chama assim, Partida e Chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pelas forças do vento, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro e o vemos sumir na linha que o separa, o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares,
Pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir como viajadores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma, sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Isso foi retirado do site Momento Espírita, com pensamentos de Victor Hugo, do livro A Reencarnação através dos Séculos, de Nair Lacerda. Pessoal, a mensagem ela nos traz a certeza de que a vida ela continua. A vida espiritual. A vida material é esse sopro que nós estamos reconhecendo. Capaz de nos fazer, sim, viver emoções, sentimentos que muitas vezes nos prejudicam. Mas é um valioso instrumento de fé em Deus, de fé em nós mesmos, de que temos um verdadeiro sentido para existirmos. Como disse Mário Quintana no seu epitáfio, eu não estou aqui. São as palavras que estão na sua sepultura. Nós estamos aqui temporariamente, mas nós estaremos eternamente junto a Deus e a Jesus. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Vamos colocar o vídeo então agora? Para dar uma aliviada. Vamos colocar o vídeo então. Olha ali, ó. Para dar uma aliviada ali, ó. Eita. Ali, ó. Aqui a Luana gostou. Olha ali, ó. Ó. Olha ali, ó. Eita ferro. Ah. Olha o bonequinho da Luana. Luana, como é que tu fez um bonequinho tão igual, Luana? Eita. Vamos lá. Vamos puxar o vídeo aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Vamos puxar aqui. Ah, aqui. Este aqui que a gente quer. Então, vamos lá. Bem. Não tá saindo volume, né? Tá saindo volume? Não, né? Pera aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui que tá. Ver se a gente consegue colocar o volume nele aqui. Pera aí. Vamos interromper e vou voltar. Vamos voltar para cá.
Agora vai. Ixi. Tem áudio? Não? Desculpem o nosso problema técnico. Parece que hoje não tá saindo áudio. Não tem problema. A gente depois Puxa coloca vida, o link do vídeo. Deixa eu parar ele aqui para não ficar rolando. Não tem problema. Acontece. O pessoal entende. Isso. Colocamos o link. Obrigado. E ele entra. Depois a gente coloca o link nos comentários. Vamos é legal lá. para dar uma Tava sem áudio. Pessoal, pô. Isso, mas o vídeo é bom. O vídeo é bom, vocês vão gostar do vídeo. Vão gostar. Vamos lá, então. Vou eu, né? Fazer o quê? Ficou o vídeo, ficou o pênalti de eu, então. Que coisa. O vídeo ocupar meu espaço ali, eu dar uma boa preenchida, né? Aquela coisa toda. Vamos lá. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Luana, por esse início. Vocês estão escutando. Eu tô certinho. Então tá, beleza. Então, né, obrigado por essa introdução maravilhosa aí, Ricardo, por esse desenvolvimento que o João trouxe, por essa música maravilhosa da Luana, sempre muito bom de falando. Já falei, Luana, por mim tu estava toda segunda-feira aí, né? Mas vamos lá. Olha ali, ó, Denise, ó. A Denise acabou comigo. Acho melhor a Luana cantar. Viu, Luana? O pessoal tá adorando, ó. Tem que fazer uma live só tua de música, live dos artistas, ó. Então, pessoal, né? Quando fomos falar da morte, né? Lembramos de falar da morte, apesar eu saber que os meninos trariam muitas coisas a respeito da morte dentro da questão da doutrina espírita, me veio uma frase, duas frases muito interessantes, que eu vou citar daqui a pouco, mas esses dias eu fiz um vídeo falando de uma reflexão minha a respeito da morte, que eu creio que a maior dificuldade que nós tenhamos com a morte não seja a própria morte em si, mas tudo que a morte pode nos trazer. Como assim que a morte pode nos trazer? Desde o princípio da humanidade, nós encontramos, tanto nos desenhos primitivos, né, naqueles desenhos do período dos homens das cavernas, na história, próprio pensamento humano, os pensamentos, né, dos filósofos, nós encontramos, né, estamos aí com o próprio Sócrates para nos trazer essa lembrança, nós encontramos pensamentos que refletem da vida além da morte, né, ou melhor, da vida além desta vida. E dentro desses pensamentos nós podemos verificar que todos eles possuem a ideia íntima, né, possuem aquela noção de que a vida não termina no túmulo, de que a vida não se extingue quando o corpo termina. Né? A doutrina espírita já nos traz isso, que a vida não termina no túmulo. Não é? A doutrina espírita nos diz que Jesus, quando pronunciou a palavra amor, né, os mártires ébridos de amor tremeram, né? Ébridos de amor desceram um circo ali, se entregaram ao sacrifício. E quando a doutrina espírita pronunciou a palavra reencarnação, abriu os túmulos,
né, libertando o homem de uma morte inexistente. E a doutrina espírita nos diz, né, nos explica que, apesar de muita gente crer que quando chega a hora do espírito, o espírito solta o corpo e vai, né, a doutrina espírita nos traz a reflexão de que não, que o corpo, chegando ao término da sua carga vital, do seu fluido vital, chegando ao término daquela energia que o anima, ele solta o espírito, ele se desprende, né, o espírito consegue se desprender, se desvencilhar das malhas do corpo físico e partir, né, deixando o corpo para trás, se assim conseguir mentalmente. Né? E uma das frases que me trouxe, né, me veio na cabeça quando estávamos pensando nesse assunto, é uma frase tirada do filme O Senhor dos Anéis, de Alvo Dumbledore. Acho que é assim que se diz o nome desse mago, né, Alvo Dumbledore. Que é uma frase maravilhosa de Alvo Dumbledore que diz assim, ó: para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte. Para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte. Para uma mente bem estruturada, que não se deixa levar pelas coisas da vida, que não se deixa levar pelas coisas desta vida, que é uma vida ilusória, que não é verdadeira vida do espírito, é uma vida de treinamentos, né? É uma vida de capacitação, visto que a gente não possui essas dificuldades que nós encontramos no corpo físico, não possuímos essas dificuldades fora do corpo físico, porque muitas das paixões são criadas e alimentadas no corpo, e é aqui que elas devem ser vencidas, não há como vencê-las sem o corpo. Mas aí muitas pessoas, né, dizem assim, mas a doutrina espírita apoia a morte, apoia o suicídio, porque fica dizendo que a vida depois da morte é muito boa, fica dizendo, né, que morrer é muito bom, que o outro lado é maravilhoso, as pessoas vão querer desencarnar, né? As pessoas vão querer desencarnar. Mas isso é uma coisa que a gente não para refletir. Se fosse, né, extremamente desnecessário a vida no corpo físico, nós não teríamos ela. Lembrando que só é possível desfazer equívocos criados no corpo físico, estando no corpo físico, dívidas que contraímos com outras pessoas, além nas nossas reencarnações, problemas sentimentais, problemas de relacionamento, dívidas com o emocional alheio, com o psiquismo alheio, quando fragilizamos, né, o entendimento de alguém, ludibriamos alguém, machucamos corações. Esse tipo de ação só pode ser corrigida no mundo físico, né, no mundo das formas, só pode ser corrigida aqui na matéria, porque são ações que necessitam do aprendizado que só o corpo nos traz. Então, por que não poderíamos, né, tentar fazer isso, corrigir isso fora do corpo físico? Não seria mais fácil entender o que foi feito errado, e aí, uma vez já no plano espiritual, repensar e aí não encarnar mais? São energias que nós acumulamos e guardamos no corpo físico. A morte do corpo físico não extingue todas as dívidas, ou melhor, todas as coisas que estão em haver conosco. Deus não envia em uma só existência todas as enfermidades, porque nós não suportaríamos. Então nós temos, nós como perispírito, corpo espiritual, espírito, corpo espiritual e corpo físico, temos em nós como um perispírito, temos diversas coisinhas guardadas. Imagine várias gavetas. E aí você puxa uma gaveta, ali você tem uma enfermidade no estômago derivada de uma existência de muitos excessos alimentares. Você puxa outra gaveta do perispírito, gavetas, né, de uma forma pedagógica de dizer, puxa outra gaveta do perispírito, ali você tem, né, uma enfermidade mental, uma doença mental derivada de diversos distúrbios e desequilíbrios na área do sexo. Aí você puxa outra gaveta e você tem ali um problema do coração derivado de diversos desequilíbrios de ordem emocional. E nós vamos assim. Só que nós não suportaríamos passar por tudo isso de uma vez.
de fato que o espírito volta após o desencarne no plano espiritual, e quando retorna ao corpo físico, ele traz propenso, né, engatilhado algumas enfermidades que ele vai desenvolver ao longo da existência para quitar esses débitos e para expurgar do espírito para o corpo essas enfermidades que estão guardadas em nós como espíritos. Então, o desencarne, né, ele liberta o espírito, mas ele não é algo terrível, ele não é algo extremamente terrível, mas ele é o ponto de culminância de libertação. E nós, talvez tenhamos tanto medo da morte, porque não sabemos viver. E como trazemos no íntimo a certeza de que a vida continua, trazemos a dúvida do que será de nós. Porque não tendo certeza de ter feito boas ações, não tendo certeza de ter vivido de maneira correta, temos dúvida a respeito do que encontraremos. A morte, ou o desencarne, vem nos despir diante de nós mesmos, aonde esse véu do esquecimento cai. E vamos ter, aos poucos, relembrando algumas coisas e vamos comparando o que deveríamos ter feito, o que fizemos. Se conseguíssemos enxergar o desencarne como um momento agendado para um retorno e para uma prestação de contas, talvez compreendêssemos a necessidade de vivenciar a experiência no corpo físico da maneira mais proveitosa e mais saudável possível, a fim de que, ao chegar do outro lado, não tenhamos medo do que encontraremos, visto que, pela lei de causa e efeito, só encontraremos a nós mesmos com os resultados do que plantamos. Eu espero que possamos pensar na morte como somente um momento de transição aonde é necessária a renovação. Estes dias, ou melhor, há muitos dias atrás, lá no Instituto Espírita Dias da Cruz, estávamos na sala de passe. E é um menino, né, meu querido amigo João Carlos Severo, não o Azevedo está aqui conosco, João Carlos Severo. Ele me chamou e disse, conversa com esse menino aqui na sala, né? Beijo, João Carlos Severo. Não é você, então não fica com ciúme, tá? E aí me chamou na sala de passe porque havia um menino. Tinha um menino na sala de passe e esse menino recém tinha perdido o avô. O avô tinha desencarnado, né? E ele não estava mais ali entre eles e o menino estava muito triste. E aí ele disse, conversa com esse menino aqui, por favor, vamos bater um papo com ele, vamos. E aí fomos conversando, né? Perguntei se o menino gostava de andar de skate. Se o menino gostava, né, de andar de skate, aquela coisa toda. O menino disse que gostava muito de andar de skate. Eu perguntei para ele, o que você faz se você, né, treina bastante de skate? Como fica o teu skate? Se fica velho, a gente pula, quebra, estraga a rodinha. Tudo bem. E ao término desse treino de skate, você está muito melhor no skate. Você está mais capacitado, não é verdade? E o menino é verdade. E agora que você está muito capacitado no skate, você não merece um skate novo para poder fazer as manobras de uma maneira mais apropriada? Porque, por mais que seja capacitado, é necessário que a ferramenta condiza ao artista. Que a ferramenta, né, ela produza essa facilidade para que o artista possa desempenhar o seu trabalho. Ou o atleta, ou o estudante, ou qualquer coisa que seja, né? Quanto mais apropriado for, quanto melhor for a ferramenta, o instrumento, o objeto que nós vamos utilizar para determinada tarefa, melhor é a tarefa se nós estamos capacitados. E o menino disse sim, né? Sim, eu gostaria de um skate novo, se eu soubesse andar com um skate novo, o rolamento é bom, a roda gira direitinho, e o skate não quebra, a lixa tá boa, o skate desliza no corrimão. Beleza. Foi isso que teu avô fez. Depois de treinar muito no skate dele, que era o corpo,
depois de treinar muito nessa vida, ele já merecia um skate novo. Então ele volta para o mundo dos espíritos, ele volta para o lado de lá um pouquinho, descansa, ganha um skate novo e volta agora com mais capacidade de usar esse skate, que é o nosso corpo. E o menino entendeu. Essa figura de linguagem, né, essa alegoria, é para nos mostrar que o corpo ele é uma ferramenta, tanto para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa aprender, mas também para que a gente possa ser curado das enfermidades que nós criamos. Isso fica bem claro nessa fala, nessa frase aqui de... deixa eu ver se eu sei falar o nome do camarada. Henry David Thoreau. Henry David Thoreau foi um poeta naturalista, né, um filósofo transcendentalista, foi um estudioso, e era um camarada muito sábio. E foi utilizada uma frase dele num filme que eu adoro muito, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme é maravilhoso. Quem já viu com o Robin Williams, a interpretação de Robin Williams é algo fantástico. Sociedade dos Poetas Mortos. E aí, né, Henry David Thoreau diz a seguinte frase, né, que foi utilizada por Robin Williams nesse filme. Ele diz assim: eu fui à floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida. Expurgar tudo que não fosse vida. E não, ao morrer, descobrir que não havia vivido. Vejam que coisa linda. Eu fui à floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida. Expurgar tudo que não fosse vida e não, ao morrer, descobrir que não havia vivido. Vamos enxergar a morte pelo ponto de vista de quem já está morto. A gente enxerga a morte pelo ponto de vista de quem está vivo. Vamos enxergar a morte pelo ponto de vista de quem está morto. O que acontece com quem já está morto? Qual é a lógica? Eu sei que parece pleonasmo, se eu não me engano, mas quem está morto já morreu. Não é? Quem está morto já morreu. Então, se quem está morto já morreu, já passou por esse momento de crise e chegou ao outro lado. Chegando ao outro lado, percebeu a necessidade de refazer algumas coisas. E aí, agora, o que mais deseja é um corpo físico. É claro que possui medo como nós, porque um corpo físico pode significar erros futuros, quedas futuras, danos morais. Deseja um corpo físico. E vejam que coisa maravilhosa que é a vida. Só existe morte para quem vive. Porque para aqueles que estão, né, como diz o Antigo Testamento, que estão mornos na existência, que não estão vivendo a existência como ela deve ser vivida, talvez a morte já tenha chegado. Uma vida vazia. E o que esse poeta nos fala? Né? Ir à floresta da vida. A floresta é aquele local onde nós escutamos ruídos, há cheiros, o orvalho, o calor da mata, as cores vibrantes, muitos barulhos, muita vida. Isso só o corpo físico nos dá. O vibrar, o pulsar da floresta, a floresta do mundo físico. E aí, quando ingressamos nessa floresta, o nosso desejo é ser livre das nossas paixões, das nossas enfermidades, e para isso é necessário viver. É necessário ir ao mundo físico para poder se libertar das nossas doenças, das nossas dificuldades, das nossas dores. Somente com o corpo. Então, se nós temos a sombra da morte nas nossas costas, é porque ganhamos a bênção da existência física. Ganhamos o presente da vida. Então, a morte é só um constatar de que nós tivemos
a grande maravilha da vida, a grande oportunidade do corpo. Então, que bênção será quando fecharmos os olhos e dissermos: meu Deus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade que eu tive, porque eu vivi, eu estive com você, eu estive com aquele, eu estive com este, eu estive com tantos. E me libertei das minhas enfermidades. E aí ele segue: eu queria viver profundamente, profundamente, não como as pessoas que possuem uma vida rasa, uma vida superficial, que não mergulham no sentimento, que vivem como se nada interessasse, como se as pessoas não tivessem valor, como se os corações não doessem serem magoados. Pessoas superficiais, que não têm gosto, que não temperam a vida dos outros, que não estão nem aí se tirarem a emoção ou se acrescentarem tristeza na existência de alguém. Então, viver profundamente as pessoas, as situações, a própria existência. E ele segue: e sugar a própria essência da vida. Aonde buscamos a essência da vida? Nas coisas materiais, nas paixões, na vaidade. A própria essência da vida está na vida. E a vida é feita para ser vivida. Não pode ser vivida só. A essência da vida é construída, é descoberta e adquirida, mas sempre em conjunto. E quando nos chega a hora da morte, a hora do desencarne, quanto mais tivermos sugado a essência da vida, menos medo teremos de morrer, porque a sensação é de que não falta nada, é de que estamos livres. E aí o poeta segue: e expurgar tudo que não fosse vida. Um dos sinais de que estamos com um problema na vida é a enfermidade. E às vezes dizemos: o coitado sofreu tanto antes de morrer. Doença daqui, doença dali. Cada doença, cada situação difícil no mundo, cada tristeza que encontramos enquanto estamos no corpo físico, expurga do espírito uma dificuldade futura. Não é que temos que desejar a dor ou a desgraça e nem aplaudir a desgraça alheia, mas com resiliência dizer: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me julgou capaz de enfrentar e dar esse testemunho. E aí a morte vem como uma libertação. Muitas vezes desejamos que aquela pessoa que está num leito de hospital, que está numa casa de saúde, que está sofrendo em casa, se vá para não sofrer mais. Oremos para dar força a ela. E Deus resolverá quando é o melhor momento, mas tenha certeza que quando ela desencarnar, quando ela morrer na carne, porque o espírito é imortal, quando ela morrer na carne, ela se libertará de tudo isso. Tenha pena de você, que continua e terá que continuar por um bom tempo até que chegue o momento que Deus creia que chega a nossa hora. Mas até lá, expurguemos tudo que não seja vida. E vamos sugar toda a essência da vida. E aí ele segue: e não, ao morrer, descobri que não havia vivido. Não há nada mais triste do que chegar no momento da morte do corpo físico, da transição do espírito, descobrir que não se viveu, descobriu que se teve uma vida vazia. Eu fui a um velório há muito tempo atrás. E nesse velório, quando o padre disse, padre franciscano, por sinal, disse: quem poderia dizer algo de bom a respeito do fulano? E se fez um silêncio. E se fez um silêncio. Imagine só, para alguns, o que eu vou dizer agora vai soar como algo terrível. As pessoas vão ficar chocadas, mas imagine que maravilha sonharmos com o próprio enterro. Eu gostaria de sonhar com o próprio enterro. E caravanas chegando, aqueles ônibus de 2 andares chegando, e as pessoas vindo e se aglomerando e fazendo fila, e as pessoas chegando, e um monte de gente. Imagina. Foi uma vida bem-vinda. Amigos,
familiares, pessoas que me amam. Mas com toda certeza nos reencontraremos. Então, não esqueçamos que se temos a sombra da morte a nos espreitar, é porque temos a certeza da vida. Só tem medo da morte aquele que está vivo. Você está vivo. Faça o melhor na sua existência. Não se iluda, mas também não se decepcione com as pessoas. Não invista nelas, não coloque nelas um peso que elas não precisam. Apenas lhes dê a liberdade de viver com você da maneira que melhor souberem. Não mate o seu relacionamento, não mate a sua imagem nas pessoas antes da sua morte. Permita que elas sejam livres para escolher. Não as aprisione. Faça o melhor que você puder em vida e não se esqueça. Procure estruturar a sua mente dentro dos ensinamentos do Cristo. Dentro dos ensinamentos, eu digo do Cristo, dos ensinamentos cristãos. Isso nos tira o rótulo. Ensinamentos cristãos. Porque para toda mente bem estruturada, a morte não é nada mais do que uma aventura seguinte. Não tenhamos medo. Teremos muitas e muitas aventuras e tomara a Deus cada uma melhor do que a outra. Então, eu acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é isso. Já estamos com 1 minuto e 12. Não é, povo? Então, muito obrigado que estiveram conosco. Tá. Obrigado, Ricardo, pessoal em casa nos assistindo. Muito obrigado. Então, hoje, né, nós teremos como prece final mais uma música da Luana para o pessoal que está pedindo. Nós estamos com 300 ou 400 comentários pedindo música da Luana, né? Então, nós teremos uma linda música como prece final, mas já deixo um agradecimento para o João, para o Ricardo e para ti, Luana. Muito obrigado. Muito bom ter conosco. E posso passar para ti, Luana? Tu que manda. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, contigo aí, depois a gente volta para dar um tchauzinho. Vamos lá. Opa. Eita. Então, quem frequentava o Dias já deve saber de cor e salteado essa música. Quem não frequentava, talvez também, porque Mestre Jesus é bem conhecida. E vamos lá, todo mundo sintonizando e acompanhando a letra. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, ser assim como o Senhor. Oh, 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 oh.
Yes! Muito obrigada, pessoal. Olha. Aí! Maravilha! Valeu, legal, muito bem. Então, hoje nós estamos aí, graças tem essa música uma amenizada, porque hoje estamos uma luta feroz com a internet, não é, João? Nossa, hoje a internet é que está brincadeira. Mas graças a Deus, está tudo bem. Então, pessoal, obrigado para vocês que nos assistiram hoje. Novamente, obrigado para o pessoal aqui que está trabalhando hoje com a gente. Não se esqueça de acessar as redes do Instituto Espírita de Luz. Se inscreva aqui embaixo aí nesse canal, né? Agora nós vamos começar a fazer pelo canal aqui para poder movimentar aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Né? Quem não conhece ainda, busca lá o canal da Luana Marim, tem mais músicas, vocês vão adorar. O link está embaixo no texto, as redes dos meninos estão aí também. Né? E não esqueçam de entrar em contato com o Deus da Cruz se quiserem mais notícias, informações dos trabalhos da casa, né? Do que está funcionando agora, se a casa precisa de doações ou não. Como sempre, toda casa espírita precisa, mas entre em contato. Tá bom? Te agradecemos. Obrigado, desculpa aí pelo estendido da hora. Vamos, eu acho, né? Acho que tchauzinho, valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Isso aí. E vamos apertar o botãozinho aqui vermelho. E 1, e 2, e 3.